Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Sistema Alpha, renascido em Teen Wolf. Parte 11, capítulo 63. Jacob estava no refeitório da escola almoçando com Alison, Lydia, Stiles e Scott. Stiles inclinou-se para a frente baixando a voz. A polícia encontrou 2 corpos ontem. Eu estava com meu pai na cena do crime e os vi, foi horrível. Alison franziu a testa. Como eles morreram? Eles foram despedaçados, disse Stiles com um tom sombrio. Havia marcas de garras e mordidas por todo o corpo. Ambos foram desmembrados e cortados ao meio. Foi um verdadeiro horror. Jacob ergueu uma sobrancelha. Foi Pedro? Scott assentiu com a cabeça. Sim. Perguntamos ao Derek. Ele disse que foi ele. Stiles acrescentou. Segundo Derek, depois que você e Lydia espancaram Peter, ele ficou completamente descontrolado. Derek disse que Peter parecia ter perdido o controle ontem. Ele o atacou e quase o matou antes de fugir. Quando Derek o rastreou, o encontrou matando aquelas 2 pessoas. Jacob bufou. Aquele desgraçado não perdeu o controle em momento algum. Ele só estava lembrando ao Derek quem é o Alpha. Se ele realmente tivesse perdido o controle, não seriam apenas 2 corpos, seria um massacre. Provavelmente, aqueles 2 eram alvos específicos. Alison assentiu. Exatamente. Um Alpha que perde o controle pode causar um massacre, não apenas 2 mortes. Então, como Jay disse, Peter estava apenas fingindo que havia perdido o controle, e aqueles 2 mortos provavelmente estavam ligados ao incêndio da família Ali. Você tem razão, disse Stiles. Eu verifiquei. Ambos estavam ligados ao incêndio de Ali. Lydia inclinou a cabeça. Espere, Peter já está curado? Jay quase o queimou vivo 2 noites atrás. Scott respondeu. Derek disse que Peter ainda não está totalmente curado, mas está quase lá. Ele deve estar completamente curado hoje. Jacob ergueu uma sobrancelha. Achei que levaria pelo menos 1 semana. Talvez da próxima vez eu deva cozinhá-lo por mais tempo. Ou simplesmente reduzi-lo a cinzas, murmurou Stiles. Mesmo? Perguntou Jacob observando-o atentamente. Você quer que ele morra? Ele está enlouquecendo meu pai, disparou Stiles. Quando acordei hoje de manhã, o encontrei dormindo na escrivaninha com uma garrafa de bebida alcoólica ao lado. Jacob sugeriu. Talvez seja a hora de lhe contar a verdade. Stiles balançou a cabeça. Ainda não. Não quero que meu pai vá atrás da Kate ou de um lobisomem alfa. Então vamos esperar até que Peter e Kate terminem de brigar e um deles morra. Ele olhou para Alison. Sem ofensa, mas sua tia é uma psicopata. Eu não derramaria uma lágrima se ela morresse. Alison suspirou, mas não disse nada. Scott mudou de assunto rapidamente. A propósito, Jackson veio falar comigo de novo esta manhã. Ele perguntou se eu podia ajudá-lo a se tornar um lobisomem, mas desta vez ele foi educado. Jacob perguntou. E o que você disse? Eu disse a ele que ser lobisomem não era lá essas coisas e fui embora. Jacob balançou a cabeça. Você é um idiota. O quê? Por quê? Perguntou Scott. Jacob deu um sorriso irônico. Jackson é rico, não é? Sim, disse Stiles. Os pais dele são ricos. Então você deveria pedir a ele que lhe pagasse para convertê-lo, disse Jacob simplesmente. O quê? Eu não posso fazer isso, protestou Scott. Jacob disse. Por que não? Ele quer ser um lobisomem, então deixe que ele pague por isso. Você pode ganhar algum dinheiro com isso e ele pode conseguir a mordida. É bom para os 2. Além disso, mesmo que você não o ajude, ele simplesmente irá procurar Derek e perguntar a ele. Scott hesitou. Mas, eu não consigo convencê-lo. Stiles revirou os olhos. Você é idiota? Claro que não pode, mas pode apresentá-lo ao Peter. Os olhos de Scott se arregalaram em compreensão. Ah, então, quanto devo pedir? Jacob sorriu. 10.000. Mais do que isso e os pais dele podem começar a fazer perguntas. Scott levantou-se abruptamente. Stiles, vamos encontrá-lo. Se ele concordar, eu te dou 1.000 para consertar o Jeep. Só 1.000? Reclamou Stiles levantando-se também. Scott deu de ombros. Quero comprar um carro. 9.000 mal vão dar para o gasto. Mas se sobrar algum dinheiro depois da compra, a gente divide. Stiles sorriu. Fechado. Agora vamos buscar nosso dinheiro. Jacob e as meninas observaram os 2 partirem, com sorrisos divertidos no rosto. Lydia inclinou-se na direção de Jacob. Então, onde está sua namorada Coyote? Você a deixou em casa? Jacob deu uma risadinha. Ela voltou para a floresta e ainda não é minha namorada. Nem sei se ela é bonita ou não. E se for velha? Quer dizer, não me importo com uma de 30, ou até mesmo uma linda de 40, mas e se ela tiver uns 60 ou 70? Ou se for feia? Lydia bufou. Você disse que estava interessado nela esta manhã. Ela provavelmente tem a nossa idade. E provavelmente é bonita também. Jacob deu de ombros. De qualquer forma, vamos descobrir quando ela voltar à forma humana. Até lá, só espero que vocês 2 a tratem bem. Não sei se ela vai fazer parte da nossa família ou não, mas ela deve ter passado por algo traumático para ficar presa nessa forma. Ela deve estar se sentindo muito sozinha, vivendo na floresta. Então, se ela voltar, por favor, sejam gentis com ela. Alison assentiu com a cabeça. Certo, seremos gentis com ela. Então, estreitou os olhos. Mas sobre o que você disse a respeito de mulheres mais velhas, devo me preocupar com você se envolvendo com Kate? Ou até mesmo com a minha mãe? Jacob balançou a cabeça rapidamente. Não. Kate é definitivamente atraente, mas eu não gosto muito dela. E sua mãe? Ela é muito malvada para o meu gosto. Então não há com o que se preocupar. Por dentro, ele zombou. Vitória não é atraente. Ela é apenas uma velha malvada. Eu só estava sendo educado quando disse que ela era muito malvada para o meu gosto. Tem certeza? Insistiu Alison. Positivo.
De qualquer forma, vou ficar de olho em você, pervertido. Jacob deu uma risadinha e balançou a cabeça. A propósito, meninas, Cogman e eu vamos embora da cidade neste fim de semana. Aonde você vai? Perguntou Lydia. O sorriso de Jacob tornou-se malicioso. Vegas. Tenho alguns negócios lá. Alison viu o sorriso irônico dele e entendeu rapidamente. Você vai ao leilão que vimos nas memórias do caçador da colheita, não é? Jacob não negou. Sim, vou matar todos eles, destruir aquele lugar e ganhar algum dinheiro enquanto faço isso. Em vez de tentar dissuadi-lo, Alison disse, então você vai me levar com você. Nem tente dizer não. Eu posso me proteger com o escudo de energia e posso lutar. Jacob a observou atentamente. Tem certeza? Quem estiver organizando esse leilão terá subordinados fortes. Vai ser perigoso. Com mais razão ainda me leve com você, insistiu Alison. Você não precisará me proteger. Sei me cuidar e não vou atrapalhar. Jacob hesitou por um instante, depois assentiu. Tudo bem, você pode vir. Mas é melhor estar preparado mentalmente para o que Cogman e eu faremos lá. Não teremos piedade. Aquele leilão vai se transformar num banho de sangue. A expressão de Alison era sombria, mas ela disse com firmeza. Ótimo, eu também odeio essas pessoas. Abusadores, açougueiros, traficantes de órgãos. Eles até vendem crianças e bebês. Gente como eles não merece misericórdia. Não merecem viver. Vou matar quantos eu puder. Lydia hesitou antes de finalmente dizer, eu também quero ir. Jacob balançou a cabeça. Não, você não vai. Pelo menos não desta vez. Mas, começou Lydia. Sem mas interrompeu Jacob. Você ainda não está pronta. Você congelou durante a luta de ontem. Até você se acostumar a matar, não vou te levar a um lugar perigoso como aquele leilão. Lydia baixou o olhar, desapontada, não com ele, mas consigo mesma. Ela sabia que ele tinha razão e que só estava tentando protegê-la. Olhou tristemente para o prato e não disse nada. Jacob suspirou. Tudo bem, que tal isso? Eu te levo com a gente para Las Vegas, mas você fica num quarto de hotel enquanto cuidamos do leilão. Depois que terminar, podemos nos divertir um pouco antes de voltarmos para casa. O rosto dela se iluminou instantaneamente. Você é a melhor, e a partir de amanhã, vou treinar com a Alison. Quero aprender a lutar, e vou precisar da sua ajuda para me acostumar com sangue. E com matar, Jacob deu um sorriso irônico. Isso é fácil. Existem muitas criaturas sobrenaturais malignas e desagradáveis por aí. Vamos caçar algumas e deixar que você dê o golpe final nelas. Alison ergueu uma sobrancelha. Se é assim, por que não a deixamos vir conosco ao leilão? Jacob balançou a cabeça. O leilão seria um bom lugar para ela se acostumar com sangue e morte, com certeza. Mas o problema é que eu não sei o quão competentes são as pessoas que administram aquele lugar. Não quero arriscar levá-la conosco. Estarei ocupado demais para protegê-la, e você mal consegue se proteger. Quanto a Cogman, ele parou de falar. Não confio naquele psicopata para mantê-la segura. Ele é forte, mas provavelmente estará ocupado demais se divertindo massacrando pessoas. Lydia deu um pequeno sorriso. Está tudo bem. Não tenho pressa para matar ninguém. Só fiquei triste por não poder ir a Las Vegas com vocês. Mas já que vocês disseram que posso ir, fico feliz em esperar no quarto do hotel. Vocês cuidam do leilão. Eu me encarrego de encontrar coisas divertidas para fazer quando vocês terminarem. Alison balançou a cabeça com um sorriso. Muito bem, então. Vamos voltar para a aula. Depois da aula, Jacob e as meninas se despediram de Scott e Stiles, que estavam sorrindo feito bobos depois que Jackson concordou em pagá-los em troca da mordida. Então, as meninas foram embora com Cogman no Rolls-Royce, enquanto Jacob montou em sua bicicleta e foi para casa. Quando todos se reagruparam na mansão, reuniram-se na sala de estar. Jacob recostou-se no sofá. Cogman, você ainda não me devolveu o meu telefone. Ah, minhas desculpas, senhor. Me passou completamente despercebido, respondeu Cogman. Vou buscar para o senhor agora. Sem pressa, disse Jacob. Você fez as máscaras que eu pedi? Sim, senhor. Precisa deles agora? Não, eu só estava perguntando. O que eu preciso agora é de comida, disse Jacob. O almoço na cantina era muito pouco e quase intragável. Cogman deu um sorriso irônico e foi cozinhar. Logo depois, comeram juntos na cozinha antes de voltarem para a sala de estar. Desta vez, Cogman lançou um novo celular elegante. Parecia um smartphone comum de 2025. Jacob pegou o telefone e Cogman explicou. O aplicativo Bestiário já vem instalado. O dispositivo é totalmente indetectável, imune a bloqueios e pode se conectar e descriptografar instantaneamente qualquer rede. Você terá acesso à internet onde quer que esteja. A capacidade de armazenamento é de 10 terabytes. E a bateria dura 5 anos. E também me dei a liberdade de criar um assistente de inteligência artificial para ajudar você a navegar pelos recursos e operar o dispositivo. Jacob deu um sorriso irônico. Exagerou um pouco? Cogman ajeitou o terno. Simplesmente impecável, senhor. E quando este parecer antiquado, eu simplesmente farei o melhor para o senhor. Lydia, que já havia trocado mensagens com Alison pelo celular naquela manhã, ergueu o seu com um sorriso. Adoro a câmera deste aparelho. Tira fotos e grava vídeos em altíssima resolução. Alison assentiu com a cabeça. Eu também adoro a câmera. Mas adoro ainda mais a inteligência artificial. Ela consegue conversar com você como uma pessoa de verdade e responder a qualquer pergunta. Jacob sorriu. Obrigado, Cogman. Eu também gostei. E aqui está. Ele enfiou a mão em sua dimensão de bolso e tirou algo metálico e brilhante. O reator Arc, entregando-o a Cogman, disse. Este é o reator Arc do MCU. Consegui da mesma forma que te invoquei. Veja o que você consegue fazer com ele. Cogman pegou o objeto com os olhos brilhando. Oh, fascinante. Embora eu pudesse fazer algo semelhante, vou estudar isso e criar algo ainda melhor. Alison olhou para o reator Arc com curiosidade. Ei, Jay, você tem mais alguma coisa interessante escondida nessa sua dimensão? Jacob deu um sorriso maroto. Vários.
Por exemplo, tem um sabre de luz de Star Wars. O problema é que ele está com defeito, só corta paredes e tijolos, não pessoas. Aí tem o neuralizador de Homens de Preto. E uma imitação do Excalibur. Excalibur? Perguntou Alicent curiosa. Jacob estendeu a mão e puxou uma espada reluzente, colocando-a sobre a mesa. A espada mítica do Rei Arthur. Só que a minha não é mágica. A única coisa especial nela é que ninguém além de mim consegue levantá-la. Alicent bufou. Ah, por favor. Ela agarrou o cabo e puxou com toda a sua força sobrenatural. As veias saltaram em sua testa enquanto ela fazia força, mas a espada não se moveu 1 centímetro. Ela soltou ofegante. Certo, eu realmente não consigo levantá-la. Lydia inclinou-se para a frente ansiosa. O que mais você tem? Jacob deu um sorriso irônico. Eu também tenho um clã da invisibilidade. Ele parou no meio da palavra, os olhos arregalados. O suor começou a brotar em sua testa. Droga, eu quase contei para ele sobre aquela maldita coisa. Aquela que só funciona em banheiros femininos. Alicent estreitou os olhos imediatamente. Invisibilidade o quê? E por que você está suando, seu pervertido? Jacob acenou com as mãos rapidamente. Não estou suando. Enfim, acho que seus pais estão aqui. Estou ouvindo um carro se aproximando da mansão. Ele se virou bruscamente para Cogman. Esconda o reator Arc e depois venha comigo para receber nossos convidados. Então Jacob saiu apressado do quarto antes que as meninas pudessem perguntar mais sobre a capa da invisibilidade, pensando consigo mesmo. Preciso mesmo aprender a ficar de boca fechada. Capítulo 64. Jacob e Cogman saíram da mansão. Cogman dirigiu-se ao portão de ferro para abri-lo para usar gentergência e com seu sotaque britânico disse, bem-vindos. Por favor, entrem. Chris assentiu com a cabeça, entrou com o carro e estacionou em frente à mansão. Os gentergência saíram do carro e seus olhos se fixaram em Jacob, que os esperava perto da escadaria. Jacob sorriu. Bem-vindo. Seu olhar se desviou para a garrafa de vinho na mão de Chris, e ele ergueu uma sobrancelha. Você realmente trouxe álcool para mim? Eu sou adolescente, sabia? Chris bufou. Não, eu não trouxe para você. Ele apontou para Cogman, que acabará de voltar depois de fechar o portão. Eu trouxe para ele. Cogman acenou educadamente com a cabeça. É muita gentileza sua, senhor, mas eu não bebo. Chris franziu a testa. Você não bebe álcool? Jacob balançou a cabeça. Ele não se importa. Nenhum de nós se importa, não tem efeito sobre nós. Afinal, somos sobrenaturais. Mas apreciamos o gesto. Então Jacob caminhou até Vitória e a cumprimentou à moda francesa com um beijo em cada bochecha. Bem-vinda, sogra. Vitória ergueu uma sobrancelha. Pode me chamar de senhora Argentergência. Jacob deu um sorriso irônico. Vamos lá, isso soa tão distante. Vou te chamar de Vitória. Vamos entrar. Quando Jacob se virou para entrar na mansão, Kate, que observava com um sorriso irônico, disse, Ei, isso é grosseria, garoto. Você não vai me cumprimentar? Jacob não se deu ao trabalho de esconder seu aborrecimento. Não, e eu esperava que você não viesse aqui, Kate. Kate inclinou a cabeça. Eu te ofendi ou algo assim? Você mandou seus caçadores atrás de mim e das minhas garotas ontem. Você se esqueceu? Respondeu Jacob friamente. A única razão pela qual você ainda está vivo é a Alicent. Essa não foi minha ideia, protestou Kate. Além disso, não ordenamos que atirassem em você. Apenas pedimos que fizessem você perder o controle. Um rosnado profundo a interrompeu. Pare de falar, advertiu Jacob. Você só está me dando vontade de te bater. Cogman interveio calmamente. Devo me livrar dela, senhor? Prometo que Lady Alicent não saberá que fui eu quem fez isso. Jacob deu uma risadinha. Tentador, talvez se ela me ofender uma segunda vez. Ele entrou sem olhar para trás. Cogman olhou para Kate, que agora o observava com cautela. Cuidado, mulher. Acabei de te adicionar à minha lista negra. Virando-se para Chris e Vitória, ele suavizou o tom novamente. Venham. Lady Alicent está esperando por vocês. Os Argents o seguiram até a sala de estar. Jacob já estava sentado ao lado de Lydia, ambos claramente preparados para apreciar o desenrolar do drama. Alicent cumprimentou os pais calorosamente e, em seguida, lançou um olhar fulminante para Kate. Eu esperava que vocês não viessem. Realmente não quero falar com vocês agora. Kate suspirou. Sinto muito pelo que aconteceu ontem. Não. Alicent a interrompeu bruscamente. Não se trata de ontem. Trata-se do que você fez. Chris e Vitória, que acabavam de se sentar, olharam para Alicent. Chris perguntou. O que ela fez? Alicent sentou-se e olhou para o pai. Vamos falar sobre o que você fez primeiro. Chris franziu a testa. O que eu fiz? Você enviou seus caçadores atrás de Jacob, Lydia e de mim. E você nunca me disse que era um caçador. Chris explicou. Eu não te contei que éramos caçadores porque queria que você tivesse uma infância normal. Queria te proteger do meu mundo pelo máximo de tempo possível. Alicent franziu a testa. Entendo. Mas por que você mandou seus caçadores atrás de nós ontem? Chris estreitou os olhos para Jacob, que estava relaxando ao lado de Lydia com um braço casualmente em volta da cintura dela. Os dois comiam batatas fritas, parecendo muito entretidos com o drama familiar. Chris disse, porque eu não queria que você namorasse aquele idiota. Jacob deu um sorriso irônico e discretamente apontou com os olhos para o celular. Chris se lembrou do vídeo constrangedor do seu próprio peido e mudou rapidamente de tom. Porque eu não queria que você namorasse o Jacob. Eu não sabia que vocês dois tinham um laço de acasalamento. Alicent suspirou. Você podia simplesmente ter conversado comigo, pai. Desculpe, querida, disse Chris suavemente. Nunca mais farei uma besteira dessas. Vou tentar me dar bem com ele. Alicent sorriu. Isso seria ótimo. Então ela se virou para a mãe. E você, mãe? Vitória exalou lentamente.
Sinceramente, não gosto que você esteja namorando, casado com um metamorfo, mas não há nada que eu possa fazer a respeito. E também não gosto que você seja uma criatura sobrenatural. O rosto de Alyson se fechou. Você me odeia porque eu sou uma. Nunca. Vitória a interrompeu firmemente. Eu jamais te odiaria, querida. Mas você pode me dizer que tipo de metamorfa você é? Alyson hesitou, lançando um olhar para Kate. Kate inclinou-se para a frente, sua voz incomumente suave. Vamos lá, princesa. Você realmente acha que eu a machucaria? Admito que não sou uma boa pessoa, mas eu a amo mais do que tudo. Preferiria morrer a machucá-la. Com um suspiro silencioso, Alyson encarou seus pais novamente. Eu sou uma fada do vento. Ela se levantou e assumiu sua forma de fada. Seus olhos brilharam em verde, suas orelhas se alongaram e ficaram pontudas, e seu cabelo tornou-se verde escuro com sardas aparecendo sob os olhos. Uma aura verde a envolvia por completo. Ela ergueu a mão, invocando um redemoinho de vento esmeralda que preencheu o cômodo com uma suave rajada. Os olhos de Kate se arregalaram. Nossa, você está deslumbrante. Já li sobre fadas, mas esta é a primeira vez que vejo uma. Alyson se virou para a mãe. O que você acha, mãe? O semblante sério de Vitória suavizou-se num sorriso. Você está linda. E fico feliz que não seja uma lobisomem. Chris inclinou-se para a frente, ainda atônito. Mas como? Como você se tornou uma fada? Alyson voltou à sua postura normal e sentou-se. Não posso te contar. É segredo do Jay. O maxilar de Chris se contraiu. E quanto a ele? O que ele é? Alyson balançou a cabeça. Eu também não posso te dizer isso. Você pode perguntar a ele mesmo. Chris soltou um resmungo curto e frustrado. Eu fiz. Ele não me contou. Alyson respondeu calmamente. Tudo o que você precisa saber é que ele é forte. Muito forte. E perigoso. O olhar de Vitória se voltou para Lydia. E você? O que você é? Lydia arqueou uma sobrancelha. Você é uma caçadora. Você me viu usar meus poderes ontem. Você deveria ser capaz de adivinhar. Vitória balançou a cabeça. Não. Existem muitas criaturas que usam o som para atacar. Lydia recostou-se com uma expressão indecifrável. Talvez eu te conte quando confiar o suficiente em você. Vitória voltou sua atenção para Cogman, que estava parado atrás de Jacob. E você? O que você é? Cogman esboçou um sorriso educado. Eu? Sou apenas um mordomo, senhora. Agora, se me der licença, preciso ir preparar um chá. Dito isso, ele caminhou elegantemente até a cozinha. Chris olhou para Alyson. Você pode nos dizer o que Kate fez? O olhar de Alyson endureceu. Foi ela quem queimou Talia Ali e sua família. Vitória, que já suspeitava disso, manteve a compostura. Mas o rosto de Chris se contorceu em choque quando ele se virou para a irmã. Você realmente fez isso, Kate? Kate suspirou, quase entediada. Sim, eu fiz. Talia e sua matilha eram monstros que precisavam ser eliminados. Talia Ali era guardiã de Beacon Hills, disse Alyson. Ela era uma boa alfa que protegia os inocentes e mantinha outros seres sobrenaturais sob controle. Mas você não matou apenas ela. Você queimou humanos normais também, e até mesmo crianças. Kate deu uma risada fria. Não sei quem anda enchendo sua cabeça de mentiras, princesa, mas não existe lobisomem bom. Todos são monstros. Quanto aos humanos e às crianças, essa não era minha intenção. Eu só queria matar Talia e sua matilha. Jacob interrompeu. Ninguém está enchendo a cabeça da Alyson de mentiras. É a sua cabeça que está cheia de ódio. Ele olhou para Chris. Você sabia quem era Talia, não sabia? Você deve tê-la conhecido antes. Ela era uma mulher pacífica. Chris hesitou, depois assentiu. Sim, eu a conhecia. Encontrei-me com ela algumas vezes com Gerard. Ela era uma alfa forte, respeitada por muitos outros alfas e suas matilhas. Vitória acrescentou com relutância, embora eu deteste lobisomens, admito, eu respeitava aquela mulher. Chris olhou para Kate com profunda decepção. Como você conseguiu decifrar o código, Kate? Você chegou a matar crianças. Kate respondeu rispidamente, não me olhe assim. Eu apenas fiz o que me mandaram. Foi a primeira vez que Gerard me confiou algo desse tipo. Chris parou de repente. O quê? Foi uma ordem dele? Kate bofou. Claro que foi uma ordem dele. Você não sabe quem ele é, sabe, irmão? O rosto de Chris empalideceu. Eu não sei o que dizer. Como ele pôde fazer uma coisa dessas? Foi ele quem nos ensinou o código. Jacob deu um sorriso sombrio. Aquele velho desgraçado não tem código de conduta. Ele fará qualquer coisa para conseguir o que quer. E acreditem, ele usará vocês três, e Alyson, para alcançar seu objetivo. Chris o encarou com raiva. Você parece saber muito sobre ele. Jacob recostou-se casualmente. Sim, eu o investiguei. Você conhece Deucalion? Chris assentiu com um semblante sombrio. Sim, nós temos. Alyson franziu a testa. Quem é Deucalion? Jacob explicou. Deucalion já foi um alfa lobisomem pacífico. Ele tentou negociar a paz entre lobisomens e caçadores com Gerard. Talia Ali o avisou que Gerard não era confiável, mas ele não deu ouvidos. Ele encontrou Gerard em um armazém abandonado. Gerard, que não queria paz, o emboscou. Matou os betas de Deucalion e até mesmo massacrou seus próprios caçadores. Usou uma massa com espinhos feita de garras de lobisomem para incriminar Deucalion, fazendo parecer que ele havia massacrado todos. Lydia, que estava gostando da história, perguntou. O que aconteceu depois? Jacob continuou. Gerard cegou Deucalion com flechas de efeito moral, mas não o matou, ou não conseguiu matá-lo. Depois disso, Deucalion, o lobisomem pacífico, se transformou em um monstro implacável. Agora ele é conhecido como Lobo Demônio, e todos os membros de sua matilha são alfas. Ele é o alfa de uma matilha alfa, e dizem que ele é muito forte.
Como você sabe de tudo isso? Perguntou Chris, perplexo. O que Gerard me disse foi completamente diferente do que você acabou de dizer. Jacob deu de ombros. Acredite ou não, isso depende de você. Mas você vai descobrir quem Gerard realmente é, mais cedo ou mais tarde. E só para avisar, se aquele monstro me provocar, não terei piedade. Então, quando ele vier aqui e ouvir falar de mim e da Allison, certifique-se de que ele fique longe de nós dois se quiser que ele viva mais tempo. O garoto tem razão, disse Kate. Não conte a Gerard que Allison é uma fada. Eu não confio nele. Ele pode tentar machucá-la ou usá-la para chegar a Jacob. Antes que Chris pudesse responder, os olhos de Allison brilharam em um verde intenso. Que ele tente. Eu mesmo o matarei. Não é como se eu nunca tivesse matado antes. Os olhos de Vitória se arregalaram. O quê? Você matou alguém? Kate disse, se você está falando dos caçadores de ontem, você não matou nenhum deles. Você os feriu gravemente, com certeza, mas não os matou. Os olhos de Allison voltaram ao normal. Eu não estava falando deles. Estou falando de um grupo de caçadores que se autodenominavam ceifadores. O rosto de Chris escureceu. Onde você conheceu aqueles desgraçados? Allison respondeu. Jacob e eu os encontramos na floresta semana passada. Eles sequestraram 2 crianças, mas a mãe das crianças, uma lobisomem, as encontrou e estava lutando contra eles. Nós a ajudamos e matamos todos eles. Jacob olhou para Chris. Você sabe algo sobre aqueles caçadores? Chris assentiu com um semblante sombrio. Sim, mas aqueles caras não são caçadores. São apenas açougueiros e monstros que caçam por lucro, não para proteger ninguém. Mas eles se autodenominam caçadores, observou Allison. Então, assim como existem criaturas sobrenaturais boas e más, existem caçadores bons e maus, como aqueles caras. E Kate? Ora, princesa, protestou Kate. Não me coloque na mesma categoria que aqueles monstros. Jacob disse. Por que não? Você matou pessoas inocentes, incluindo crianças. Você as queimou vivas. E você até dormiu com uma menor de idade. Os olhos de Lydia se arregalaram de interesse. O quê? Isso está ficando interessante. Com quem ela dormiu? Jacob deu um sorriso irônico. Derek Ali. Ele tinha a nossa idade naquela época. Ela o seduziu e o usou para obter informações sobre a família dele. Lydia se virou para Kate, seus lábios se curvando em um sorriso malicioso. Interessante. Você dormiu com um menor de idade, e ainda por cima um lobisomem, e mesmo assim afirma odiar lobisomens. Fiz o que tinha que fazer pela missão, disse Kate na defensiva. É mesmo, retrucou Jacob com a voz carregada de sarcasmo. Você não é apenas uma assassina, mas também uma predadora sexual, disse Allison com a voz fria e repleta de repulsa. Não sei mais o que dizer, Kate. Lydia inclinou-se na direção de Allison. Você poderia pedir a ela para ficar longe do Jay. Ela é perigosa. Ela pode seduzi-lo. Allison estreitou os olhos ao encarar Kate. Lydia tem razão. Fique longe de Jacob, Kate. Então ela se virou para o pai. Fique de olho na sua irmã. Ou melhor ainda, leve-a à delegacia para que ela se entregue. Isso seria melhor para ela, porque o Alpha está atrás dela. Chris suspirou, mudando de assunto. Falando no Alpha, você pode nos dizer quem ele é? Allison olhou para Jacob, que assentiu levemente. Ela se virou para os pais. O nome dele é Peter Ali. Ele sabe o que Kate fez. Todas as pessoas que morreram na cidade desde que nos mudamos para cá eram capangas de Kate, que a ajudaram a atear fogo na casa da família Ali. Chris olhou para a irmã incrédulo. Precisamos mesmo conversar sobre essa confusão que você fez. Kate revirou os olhos. O que há para conversar? Só precisamos matar Peter. Problema resolvido. Antes que Chris pudesse responder, Cogman entrou com uma bandeja de chá e petiscos. Allison rapidamente mudou de assunto. Muito bem, vamos parar de falar sobre o que Kate fez. Pai, me conta, como foi sua primeira caçada? Que tipo de criatura era? Chris começou a contar histórias sobre suas primeiras caçadas, e Vitória compartilhou relatos de suas próprias primeiras experiências. Allison e Lydia ouviram com interesse, chegando a rir quando Chris e Vitória relembraram alguns momentos embaraçosos de sua juventude. Jacob, no entanto, permaneceu em silêncio. Observou Allison rir com os pais, e até mesmo com Kate, apesar dos seus pecados. Ele não a julgou por isso, ele a compreendia. Eles eram a família dela, e ela os amava. Um sorriso melancólico surgiu em seus lábios enquanto ele começava a pensar em seus próprios pais, em como fora feliz quando eles estavam vivos e em como seria a vida se ainda estivessem ali. Ele se perdeu em pensamentos e tristeza até que Lydia e Allison perceberam e gentilmente o trouxeram de volta à realidade. Jacob piscou e olhou para eles. O quê? A expressão de Allison suavizou-se. Você está triste. Eu consigo sentir. Lydia sentiu com a cabeça. Eu também consigo sentir isso. Jacob suspirou. Estou bem. Só me lembrei dos meus pais. Ele beijou a testa de ambas as meninas e se levantou. Vou dar uma volta. Agora, disse Lydia, olhando para a janela. Está chovendo lá fora. Jacob esboçou um leve sorriso. Está tudo bem. Eu adoro a chuva. Você quer que eu vá com você? Perguntou Lydia. Ele balançou a cabeça. Não, quero ficar sozinho por um tempo. Allison suspirou. Está bem, mas não se atrase. Não vou. Antes de partir, Jacob se virou para Vitória e Chris. Prometo que nunca farei mal à sua filha nem a deixarei triste. Vou protegê-la com tudo o que tenho. Portanto, não se preocupem com ela estar comigo. Espero que um dia vocês me aceitem como genro, ou pelo menos que tentemos nos dar bem por ela. Então seus olhos se voltaram para Kate. A verdade é que eu não conhecia Talia Ali nem as pessoas que morreram naquele incêndio. E honestamente, eu não me importo muito com as mortes delas, pessoas morrem todos os dias. Mas você deveria mudar, Kate. Pare de machucar pessoas inocentes. Se não por você mesma, faça isso por Allison. Ela ainda te ama, apesar do monstro que você é.
Então seja uma pessoa melhor. Sem esperar por uma resposta, ele se virou e saiu da sala de estar. Cogman o seguiu até o corredor. O senhor precisa de um guarda-chuva? Jacob piscou. O que é um guarda-chuva? Um guarda-chuva, senhor. Jacob balançou a cabeça. Não precisa, Cogman. Então, quando devo esperar o senhor de volta? Para que eu possa preparar o jantar? Não sei. Eu te aviso quando estiver voltando. Muito bem, senhor. Jacob acenou casualmente e saiu da mansão, dirigindo-se para a floresta sob a chuva forte. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 65. Uma chuva fria e implacável caía sobre Beacon Hills, transformando a terra em lama e o ar em uma névoa gélida. A reserva não ficava longe da mansão de Jacob. Depois de caminhar por 15 minutos sob a chuva forte, ele notou uma van preta estacionada não muito longe da trilha que levava à floresta. Desconfiado, seus olhos brilharam dourados. Com sua visão aguçada, ele viu duas pessoas dentro do veículo, um homem e uma mulher, abraçados apaixonadamente, se beijando com uma intensidade que parecia ignorar a tempestade ao redor. Eles estavam alheios à sua presença. Jacob balançou a cabeça e continuou caminhando em direção à floresta, desaparecendo logo na escuridão. Dentro do SUV, no instante em que Jacob desapareceu, o casal parou de se beijar. A mulher, Alex, empurrou o homem para longe dela, com o rosto contorcido em desgosto. Seu hálito está horrível, seu desgraçado. O homem, Jack, deu um sorriso irônico, limpando a boca com as costas da mão. Isso foi divertido. Devo agradecer aquele maluco antes de matá-lo. Alex lançou um olhar furioso. Se você contar para alguém que nos beijamos, eu corto seu pau e dou para os cachorros comerem. Entendeu? Antes que Jack pudesse responder, Alex tocou no dispositivo de comunicação que estava em seu ouvido. Chefe, o alvo saiu de casa e está indo sozinho para a reserva. Uma voz soou em seu ouvido. Solte o cachorro. Ele o seguirá. Depois, volte imediatamente para o acampamento. Jack saiu da van e abriu a porta traseira. Uma criatura esquelética parecida com um cachorro saltou para fora e disparou em direção à mata, seguindo o caminho que Jacob havia percorrido. O homem fechou a porta e voltou para dentro da van. Ele tocou no próprio fone de ouvido, com um tom de preocupação na voz. Mas chefe, e se o garoto vir a coisa e sair correndo? Não se preocupe com isso, respondeu a voz. O mago disse que enquanto esses cães não forem alimentados, os olhos dos metamorfos não conseguem vê-los no escuro enquanto estão escondidos. Você já viu como eles são? São apenas ossos sem assinatura térmica. Um arrepio percorreu a espinha de Alex. Essas coisas são assustadoras. Nunca vi nada parecido e o dono delas é sinistro. Tem certeza de que podemos confiar no mago, chefe? Não se preocupem com o mago. A voz do chefe falhou. Ele nos pagou para ajudá-lo a caçar o garoto e faremos nosso trabalho. Ouvi dizer no fórum que Charles é confiável, mas ele não gosta que o questionem ou se intrometam em seus assuntos. Então vamos terminar a caçada desta noite, pegar o resto do nosso dinheiro e ir embora. Agora, voltem para o acampamento. Entendido, chefe. Já estamos a caminho. Dirigiram por 10 minutos antes de chegarem a um acampamento improvisado, escondido numa clareira isolada na floresta. Ali, o ar estava impregnado com o cheiro de lona molhada e óleo de arma. Um grupo de caçadores estava nos estágios finais de preparação, seus movimentos eficientes e precisos sob a luz tênue de lanternas elétricas penduradas entre as árvores. Eram 18, homens e mulheres, todos trajando uniformes táticos escuros. A cena era uma sinfonia de caos controlado, o som seco das tiras de velcro sendo fechadas, o som dos carregadores de munição sendo encaixados e o murmúrio baixo das verificações finais. Assim que Alex e Jack saíram da van, um homem careca, de ombros largos e barba espessa e escura, caminhou em direção a eles. Alex, Jack, preparem-se. Vamos embora agora. Os dois se apressaram para se equipar. Assim que estavam prontos, o homem careca, o líder deles, acenou com a cabeça de forma firme. Virou-se e caminhou em direção a uma grande tenda verde escura, separada das demais, parando a uma distância respeitosa da entrada para chamar: Senhor Charles, estamos prontos. Da tenda emergiu um velho de barba longa, cabelos na altura dos ombros e olhos com um brilho tênue. Ele acenou com a cabeça para o homem careca. Então siga-me, disse Charles com a voz rouca e seca. Sem dizer mais nada, o velho começou a caminhar em uma direção. De trás da tenda, 2 cães negros de aparência sinistra e traços esqueléticos o seguiram. O homem calvo e seus 19 caçadores vinham logo atrás, sua silhueta se perdendo na escuridão da floresta chuvosa. A reserva natural de Beacon Hills era um lugar diferente na chuva. O coro habitual de grilos e pássaros noturnos silenciava, substituído pelo tamborilar incessante da água nas folhas e pelo som da lama sob os pés. Jacob caminhava sem rumo pela floresta, a lembrança de seus pais deixando uma dor surda em seu peito. Ele viera ali para clarear a mente, mas uma sensação persistente de que algo estava errado o incomodava. A cada olhar ao redor, não via nada. Cheirava o ar, mas a chuva forte levava embora qualquer aroma. Dando de ombros, ele continuou até chegar a uma colina rochosa. Encontrou uma caverna rasa com profundidade suficiente para protegê-lo do aguaceiro. Batendo o pé, usou seu elemento terra. O chão ondulou e um pedaço de rocha se elevou suavemente, esculpindo-se em um banco baixo e plano. Sentou-se com um suspiro e estendeu a mão. Uma chama suave e quente surgiu em sua palma, dançando sobre suas roupas e secando-as. Então tirou alguns sanduíches de lagosta de sua dimensão de bolso, na esperança de que a comida reconfortante acalmasse seu humor. Poucos instantes depois, um som distinto da chuva o fez olhar para cima. De trás de uma árvore próxima surgiu um coiote. Jacob sorriu ao ver Malia se aproximar. Ela chegou ao seu lado e acenou com a cabeça antes de seu olhar se fixar no sanduíche de lagosta que ele segurava. Ele deu uma risadinha suave. Você quer? Em sua forma de coiote, Malia não conseguia falar, mas o aceno de cabeça ansioso que ela fez foi resposta suficiente.
Tudo bem, mas primeiro vamos te secar. Jacob colocou a mão delicadamente na cabeça úmida dela. Não tenha medo. Vou usar meu fogo para secar seu pelo. Uma onda de chamas quentes e controladas envolveu seu corpo. Ela estremeceu instintivamente, um gemido baixo escapando da garganta, mas à medida que o calor acalmava seu corpo gelado sem queimar um único fio de cabelo, ela relaxou, entregando-se à sensação. Logo sua pelagem estava fofa e aquecida. Venha, sente-se comigo, disse Jacob, apontando para a pedra. Ela saltou agilmente para o banco de pedra. Jacob colocou o sanduíche de lagosta à sua frente e a observou com um sorriso terno enquanto ela comia, sua mão acariciando suavemente o pelo em suas costas. Quando ela terminou, ele perguntou, você quer mais? Malia balançou a cabeça negativamente. Você não gostou? Ela balançou a cabeça novamente, confirmando que não, e então cutucou a mão dele com o nariz. Ah, entendi. Você é que é exigente, provocou ele. Bom, eu tenho algo que você com certeza vai adorar. Ele retirou um pedaço de carne de rei do mar de quase 1 quilo de sua dimensão de bolso. Segurou-o na palma da mão e uma esfera de calor intenso o envolveu, assando-o ao ponto perfeito em instantes. O ar se encheu de um aroma rico e saboroso que fez a boca de Malia salivar. Ela inclinou a cabeça, curiosa para saber de onde vinha a carne, mas, tendo visto seus poderes antes, rapidamente voltou a se concentrar na carne, engolindo em seco com expectativa. Jacob polvilhou com sal de sua dimensão de bolso e ofereceu a ela. Malia provou e ficou imediatamente encantada. Ela até soltou um rosnado baixo quando Jacob tentou acariciá-la enquanto ela comia. Jacob deu uma risadinha. Relaxa, eu não vou roubar sua comida. Ela terminou de comer a carne rapidamente. Você quer mais? Perguntou Jacob. Malia balançou a cabeça negativamente, sentindo-se completamente satisfeita. Ela se deitou ao lado de Jacob e, após um momento de hesitação, apoiou a cabeça em sua coxa, olhando para o seu rosto. Seu sorriso era triste enquanto acariciava a cabeça dela. Não sei como você conseguiu viver sozinha na floresta por anos. Malia apenas olhou para ele. Não sei o que teria acontecido se eu estivesse no seu lugar, continuou ele. Provavelmente eu teria enlouquecido. Não consigo me imaginar sozinho por uma semana sequer. Malia desviou o olhar do rosto dele, seu olhar se tornando distante enquanto ela contemplava a cortina de chuva. Como eu te disse esta manhã, você pode vir morar comigo, Lydia, e com Alison, disse Jacob. Malia olhou para ele, e ele deu um sorriso irônico. Os dois são meus companheiros. Malia inclinou a cabeça em sinal de interrogação. Significa que elas são minhas esposas, esclareceu ele. Seu tom era leve, provocador. E quem sabe? Talvez você também se torne minha esposa. Malia bufou e voltou a olhar para a chuva. Jacob sorriu. Talvez se você morar conosco, em um lugar onde se sinta seguro, você consiga voltar ao normal. E não precisa se preocupar em nos machucar. Somos todos fortes. Mais fortes que você. Ela sustentou o olhar dele por um longo e inquisitivo momento, antes de desviar o olhar novamente e fechar os olhos. Como se estivesse digerindo as palavras dele junto com a deliciosa carne que acabará de comer. Jacob continuou acariciando a cabeça dela, sem dizer mais nada. Ele entendia que o medo do próprio poder dela, a crença de que ela era um monstro que havia matado sua família, era a verdadeira prisão que a mantinha nessa forma. Eles permaneceram sentados em silêncio confortável por um tempo, até que a estranha sensação de antes se tornou mais fria e ameaçadora do que nunca. Os olhos de Jacob brilhavam dourados enquanto ele examinava a linha das árvores. Quando Malia apareceu, pensei que ela fosse o que eu estava pressentindo, pensou ele. Mas agora definitivamente há algo mais. De repente, ele os viu. 2 pontos de luz vermelha tênue, como brasas moribundas, observando-o do interior de um arbusto espinhoso. Estavam escondidos, mas agora ele podia vê-los claramente. No mesmo instante, os pelos de Malia se eriçaram. Ela saltou da rocha, um rosnado baixo e ameaçador escapando de sua garganta. Após uma frenética varredura dos arredores, ela mordeu a calça de Jacob e tentou arrastá-lo para longe da ameaça. Jacob colocou uma mão calmante na cabeça dela. Relaxe, eu vou lidar com isso. Mas eu não sei o que é. Não tem assinatura térmica e eu não consigo sentir nenhuma energia vindo disso como sinto com outras criaturas. É como se nem estivesse lá, e é uma sensação estranha. Ele se levantou. Fique aqui. Apenas observe e não faça nenhum barulho. Malia obedeceu e saltou de volta para a rocha. Jacob caminhou em direção à criatura. Ele ergueu a mão, apontando um dedo, e uma pequena pedra foi disparada em sua direção como uma bala. A criatura não se esquivou. Em vez disso, abriu uma mandíbula que parecia se desarticular, e a pedra desapareceu em sua boca escura sem fazer barulho, sem causar nenhum dano visível. Então, saiu de seu esconderijo, encarando Jacob com uma fome voraz. Jacob olhou para aquilo surpreso. Era um cachorro, mas parecia um esqueleto mumificado envolto em pele seca e negra. Seus olhos brilhavam com uma fraca luz vermelha, como brasas moribundas. Jacob ergueu uma sobrancelha, sua voz uma mistura de repulsa e fascínio. Que tipo de criatura amaldiçoada você é? Capítulo 66. Na floresta sob chuva torrencial, Jacob estava de pé diante do cão esquelético. Ele o observou por um segundo antes de se mover num movimento tão rápido que o olho humano não conseguiu acompanhar. Encurtou a distância e agarrou a criatura pelo pescoço ossudo. Mas no instante em que Jacob o capturou, não viu medo algum em seus olhos vermelhos e flamejantes, apenas uma alegria sinistra e predatória. O cão mordeu imediatamente o antebraço de Jacob. Embora seus dentes não conseguissem penetrar sua pele, Jacob sentiu uma repentina perda de energia. Ele observou-o atônito, enquanto a criatura em suas garras começava a inchar, sua estrutura óssea rangendo à medida que se expandia, seus olhos vermelhos.
que brilhavam fracamente se iluminando. Percebendo que a criatura o estava drenando através do contato físico, Jacob atirou a abominação para longe como se estivesse contaminada. Ela rolou pelo ar antes de parar bruscamente na lama. Pensando rápido, Jacob enfiou a mão em sua dimensão de bolso, pegou o celular e abriu o aplicativo Bestiário, um sofisticado banco de dados criado por Cogman, e apontou a câmera para a fera rosnando que agora o perseguia novamente. O aplicativo exibiu algumas criaturas semelhantes àquela à sua frente. Jacob examinou rapidamente as entradas e encontrou a correta. Nome: Barghesta. Tipo: predador sobrenatural. Descrição: um cão negro monstruoso frequentemente visto como um presságio de morte. Pode aparecer como um cão esquelético quando está com fome, mas se transforma em um enorme cão negro após consumir energia mágica suficiente. Comportamento: ao contrário de seu primo cão infernal, o Barghesta não é um guardião, mas sim um caçador de seres sobrenaturais. Ele é atraído por criaturas sobrenaturais poderosas e drena sua energia. Quanto mais energia absorve, mais forte se torna. Fraquezas: embora formidável, um Barghesta pode ser facilmente morto em seu estado enfraquecido e faminto com armas convencionais como pistolas e espadas. No entanto, se você o encontrar em um estado mais forte, primeiro deverá forçá-lo a gastar a energia armazenada. Caso contrário, matá-lo se torna muito difícil. Jacob leu a mensagem e um sorriso malicioso se espalhou pelo seu rosto enquanto ele guardava o celular no bolso. Ele olhou para o cachorro que se aproximava com pura fome nos olhos. Que criatura interessante, disse Jacob. Você quer uma refeição? Vou lhe oferecer um banquete. Quero lutar com você em sua força máxima. Espero que você possa me dar uma boa luta. Ele ergueu a mão com a palma aberta, e um jato de fogo disparou em direção à criatura. Em vez de se esquivar, o Barghesta abriu bem as mandíbulas, e a torrente de fogo desapareceu no vazio de sua garganta. Jacob continuou alimentando-o com poder elemental bruto, e o cão começou a crescer. Seus ossos engrossando, sua estrutura expandindo-se do tamanho de um cão grande para o de um enorme cavalo de tração, embora permanecesse um esqueleto coberto por uma pele negra e tensa. Jacob interrompeu o fluxo de fogo. Vamos testar sua força agora. Ele avançou, seu punho atingindo a caixa torácica da criatura com um som semelhante ao de um tiro de canhão. O Barghesta foi arremessado para longe, atravessando um pinheiro grosso com um estalo nauseante de madeira e osso. Mas se levantou num instante, sacudindo o impacto com um rosnado furioso. Investiu-o com a boca escancarada pronta para engoli-lo inteiro. Jacob desviou-se com graça e facilidade. Previsível demais. Ele ergueu a mão, invocando um raio que atingiu o cachorro na lateral. O Barghesta uivou, um som penetrante e sobrenatural de agonia, e caiu no chão, seu corpo se contorcendo violentamente, com fios de fumaça subindo do ponto de impacto. Jacob ergueu uma sobrancelha. Então, você não consegue absorver meus ataques elementais se eu te atingir na lateral. Você só consegue absorver energia pela boca. Você é apenas uma bateria com uma única entrada. Quando a criatura parou de se contorcer e se esforçou para se levantar, ele viu que ela havia encolhido um pouco. O raio a obrigar a gastar energia preciosa para sobreviver. Enfurecida, a criatura atacou novamente e desta vez, Jacob a espancou impiedosamente. Seus chutes quebraram suas pernas, seus socos racharam seus ossos, e com gestos precisos e controlados, ele invocou raios e mais raios das nuvens, atingindo suas costas. A floresta ecoou com os gritos de dor da criatura e o crepitar do ozônio até que, finalmente, ela encolheu de volta à sua forma original, lamentavelmente pequena. Gemendo na lama, olhando para Jacob com puro terror. Jacob sorriu de canto para a criatura que choramingava com uma expressão de frio divertimento. Não me olhe como se eu fosse o vilão aqui. Você que começou isso. Ele estalou o pescoço. Agora deixe-me alimentá-la de novo. Vamos ver até onde você consegue crescer. Ele desencadeou outra rajada de fogo, muito mais intensa, desta vez mirando diretamente na boca da criatura. O Barghesta, movido por seu instinto mais básico, não teve escolha a não ser abrir as mandíbulas e engolir as chamas. Jacob não parou desta vez, despejando impressionantes 20% de suas vastas reservas de energia na boca da criatura. Finalmente a besta, incapaz de conter mais energia, se moveu para o lado para escapar da rajada de fogo. Ele observou surpreso a transformação dramática do cão. O magricela havia desaparecido. Em seu lugar erguia-se um verdadeiro monstro, com 4 metros de altura no ombro e 6 metros de comprimento. Seus membros dianteiros eram alongados, terminando em patas com garras afiadas, e todo o seu corpo estava agora coberto por uma pelagem lisa e negra como a noite. Seus olhos brilhavam como 2 sóis vermelhos em miniatura. Com um rugido ensurdecedor, o colossal Barghesta atacou Jacob com uma pata enorme e cheia de garras. Jacob bloqueou o ataque, resultando em uma onda de choque que se propagou, sacudindo as árvores ao redor, achatando samambaias e lançando um jato de água em círculo. A criatura então inspirou, seu peito se expandindo, e lançou uma torrente de fogo, o próprio fogo de Jacob, de volta contra ele. Jacob simplesmente acenou com a mão, e a corrente de chama se abriu ao seu redor como água ao redor de uma pedra. Ele a enviou de volta para a criatura, mas não lhe causou nenhum dano. Jacob ergueu uma sobrancelha. Então você é imune ao fogo que consome. Mas se você é imune, por que se esquivou antes, mesmo já tendo consumido elemento fogo suficiente? Mas vendo o cachorro rosnando para ele, balançou a cabeça e disse, acho que não vou obter uma resposta. De qualquer forma, você é definitivamente mais forte do que um alfa como Peter, mas ainda é muito fraco para me dar uma boa luta. Ele avançou para cima do cachorro, acrescentando, mas eu ainda quero me divertir um pouco com você.
O que se seguiu não foi uma luta, mas uma demonstração brutal de poder. Jacob esquivou-se dos golpes selvagens do Barghesta, respondendo a cada ataque com um contra-ataque devastador. Ele estilhaçou suas presas com um gancho. Usou suas garras para abrir feridas profundas e abertas em seu corpo e cravou um punho envolto em relâmpagos crepitantes em seu externo, fazendo a besta colossal cambalear e rugir de frustração e dor. Jacob estava se divertindo e testando os limites da criatura, enquanto o pobre cão, apesar de todo o seu poder aterrador, estava completamente em desvantagem e uivava de raiva e dor. Entretanto, em algum outro lugar da floresta, o grupo de caça movia-se como fantasmas em meio ao aguaceiro, seus equipamentos táticos repelindo a água em torrentes. À frente deles, o mago Charles congelou subitamente, a cabeça inclinada como se estivesse ouvindo uma comoção distante. Seus olhos brilhantes se estreitaram. Precisamos nos apressar. Ele sibilou, sua voz rouca e seca cortando a tempestade. O garoto encontrou meu Barghesta e está lutando com ele. E o cão não vai durar muito. O grupo começou uma corrida rápida e ensaiada. O líder careca, Marcus, ficou ao lado de Charles com a voz baixa e tática. Senhor, pode nos dizer que tipo de garoto é aquele? Se soubéssemos o que estamos caçando, seria útil conhecer as fraquezas de um alvo. É a diferença entre uma morte limpa e um saco para cadáveres para minha equipe. Charles nem se deu ao trabalho de olhar para ele. Não sei o que ele é. Não me atrevi a chegar muito perto e alertá-lo. Tudo que sei é que ele possui uma quantidade tremenda de energia mágica, diferente de tudo que senti em um século. Quero o corpo dele para minhas poções. Então faça seu trabalho, Marcus, e certifique-se de matá-lo. Eu ajudarei se necessário. O maxilar de Marcus se contraiu, mas ele não disse mais nada, voltando-se para discutir estratégias com seus caçadores. Charles pensou consigo mesmo, esta não será uma caçada fácil. Se aquele garoto for mesmo responsável pela tempestade de raios de alguns dias atrás, então ele é imensamente poderoso. Usarei esses idiotas para matá-lo, ou pelo menos atrasá-lo o suficiente para que eu possa lançar um feitiço poderoso. De volta com Jacob. Vendo que o cão monstruoso era excepcionalmente bom em aguentar pancadas, Jacob continuou brincando com ele, divertindo-se um pouco demais. Sentada no banco rochoso, Malia observava a batalha unilateral, quase sentindo pena da criatura. Era como ver um brinquedo de gato brincando com um rato do tamanho de um caminhão. Após cerca de 20 minutos brincando com o Barghesta, Jacob finalmente estava pronto para dar o golpe final. Mas no instante em que se moveu para atacar, um forte tiro ecoou pela floresta. Ele sentiu algo se aproximando rapidamente por trás, uma bala. Deu um sorriso de canto, confiante de que não penetraria sua pele resistente, afinal, ele mesmo havia testado seu revólver SW-500 contra a pele e não a perfurara. Como ele estava enganado. Uma dor lancinante e excruciante explodiu no lado direito do seu peito uma fração de segundo depois. A bala atravessou seu peito direito, derrubando-o no chão. Jacob ficou deitado na lama, tão chocado por a bala ter penetrado sua pele que até parou de sentir dor. Sua capacidade de cicatrização acelerada entrou em ação e o ferimento profundo se fechou em segundos. Ao recobrar os sentidos, ele pensou, essa foi uma experiência humilhante, eu acho. Pensei que minha pele fosse impenetrável, mas aparentemente estava enganado. E parece que eu estava gostando tanto da minha briga com aquele cachorro idiota que nem percebi que estava cercado. Ou talvez a chuva forte tenha mascarado a aproximação deles. Bem, isso é só uma desculpa. Eu fui descuidado. Vozes agora cortavam a chuva enquanto figuras emergiam da linha das árvores, com seus rifles apontados para ele. Belo chute, Jack. O garoto nem viu que o atingiu. Um deles riu. A voz de Marcus, fria e profissional, cortou a comemoração. Jack, você usou as balas com ponta de veneno de canima como eu ordenei, certo? Afirmativo, chefe, respondeu Jack, recarregando seu rifle de precisão de alto calibre com um sorriso presunçoso. Marcus assentiu com uma satisfação sombria. Então esse garoto está acabado, mesmo que ainda esteja respirando. Capítulo 67. Dentro da mansão de Jacob. Enquanto Jacob era baleado na floresta, Alison e Lydia ainda conversavam com os Argentergenja. De repente, os olhos de Lydia brilharam em branco e ela entrou em transe. Sua xícara de chá escorregou de seus dedos e se estilhaçou no chão. Alison olhou para ela preocupada, sacudindo-lhe o ombro gentilmente. Lydia, o que houve? Mas Lydia não reagiu, por mais que Alison a sacudisse. Cogman, que estava tocando uma sonata suave ao piano, correu até ela. Lady Alison, por favor, não a sacuda. Ela provavelmente está tendo uma visão, é uma de suas habilidades. Mas seja o que for que ela esteja vendo, não será nada bom. Um instante depois, Lydia deu um suspiro, a luz branca desaparecendo de seus olhos. Ela agarrou o braço de Alison, seus dedos gelados como gelo. Ela vai morrer, ela disse com a voz embargada pelo pânico. Quem? Perguntou Alison com urgência. Malia. Lydia engasgou. Ela vai morrer. Alison ergueu uma sobrancelha, confusa. Quem é Malia? A garota que Jacob trouxe para casa esta manhã. O quê? Podemos salvá-la? Perguntou Alison. Lydia balançou a cabeça, com uma expressão sombria. Não, é tarde demais. Ela está na floresta, mas... Mas o quê? Insistiu Alison. Jacob parece estar com ela, e ele se sente diferente. Diferente em que sentido? Lydia estremeceu, abraçando-se. Na minha visão, ele parece aterrorizante. Nunca senti nada parecido vindo dele antes. Talvez ele esteja furioso porque a garota se machucou, ponderou Alison. Lydia, você prevê perigo mortal, então ela ainda pode estar viva. Vamos contar para Jacob antes que ela se machuque. Ele pode ser capaz de salvá-la.
De volta à floresta, Malia, que vira Jacob ser baleado, pensou que ele estivesse morto. Ela não sabia por quê, mas uma fúria profunda a dominou. Um rosnado baixo e gutural irrompeu de sua garganta, e seus olhos se incendiaram com uma luz azul intensa. Esquecendo toda a cautela, ela se lançou para fora da caverna, um borrão de pelos e fúria, investindo diretamente contra o caçador mais próximo. Jacob, ainda deitado na lama, ouviu a voz de Lydia ecoar em sua cabeça. Jay, salve Malia. Ela vai morrer. Um caçador avistou o coiote rosnando em sua direção e apontou o rifle. Antes que Jacob pudesse reagir, o caçador atirou sem hesitar. 3 balas atingiram Malia no peito. O impacto a arremessou para trás. Ela caiu no chão com um gemido de dor, o peito coberto de sangue. Os olhos de Jacob se arregalaram e o tempo pareceu parar. Seu mundo se restringiu à visão da figura imóvel de Malia. Então, uma onda de aura de dragão pura e desenfreada explodiu dele, uma onda de choque física de poder, tingida com eletricidade crepitante que cortou a chuva. O próprio ar gemeu. Caçadores foram arremessados pelo ar como bonecos de pano, chocando-se contra árvores ou deslizando na lama. O enorme Barghesta foi jogado para trás com um ganido de susto. Até mesmo Charles, o mago, e seus 2 outros cães esqueléticos, que observavam da retaguarda, tropeçaram antes de caírem no chão e rolarem na lama. Subitamente, Jacob se acalmou, controlando sua aura. Ignorou os caçadores atordoados e correu para o lado de Malia. Ela estava morrendo, com sangue escorrendo da boca. Rapidamente, ele retirou uma semente dos deuses de sua dimensão de bolso. Engula. Rápido. Ele insistiu, dando-lhe a comida na boca. Malia, com o último resquício de força, engoliu o feijão. O efeito foi instantâneo. Os buracos de balas sangrentos em seu peito se fecharam e desapareceram. Ela se levantou, completamente curada, e olhou para ele com seus olhos azuis brilhantes, chocada por ele estar vivo e por tê-la curado tão completamente. Os olhos dourados e brilhantes de Jacob encontraram os dela. Ele pressionou a testa contra a cabeça de coiote dela, a voz embargada pelo alívio. Estou tão feliz que você esteja viva. E me desculpe. A culpa é minha. Se eu não tivesse sido tão arrogante, se eu não tivesse deixado que me atirassem e me perdido em meus pensamentos, você nunca teria se machucado. Ele recuou e deu um leve peteleco no nariz dela. Não faça isso de novo. Quando eu mandar você se esconder, você fica escondida. Eu sou muito forte e muito difícil de matar. Sua expressão ficou mortalmente séria. Agora, volte para aquela caverna e veja como eu vou despedaçar esses idiotas por terem te machucado. Malia acenou com a cabeça de forma brusca antes de se virar e correr de volta para a segurança da caverna. Seus olhos azuis agora fixos na cena que estava prestes a se desenrolar. Jacob ouviu a voz de Lydia novamente em sua cabeça, carregada de preocupação. Jay, você a salvou? Sim, respondeu ele telepaticamente, seu olhar percorrendo os caçadores que se recuperavam. Ela foi baleada, mas eu a curei. A propósito, como você sabe o nome dela? Não sei. Lydia respondeu. Acabei de vê-la em uma visão e sabia o nome dela. Eu vi você também, e você era tão assustadora. O que está acontecendo lá? Jacob se conectou telepaticamente com Lydia e Alison. Alguns idiotas me atacaram. Há 20 caçadores, mais um outro homem. Ele com certeza é sobrenatural, mas não sei o que ele é. Enfim, falo com vocês depois. Agora preciso matar algumas pessoas. Estamos indo ajudar. A voz de Alison interrompeu, firme e determinada. Não precisa. Eu consigo lidar com ele sozinho. Jacob insistiu. Nós vamos de qualquer jeito. Alison respondeu. Então traga Cogman com você. Jacob instruiu. E esses caras têm uns cachorros estranhos que conseguem absorver energia. Eu contei 3 aqui, e não sei se eles têm mais. Então traga Cogman. E certo. E tenha cuidado. Alison respondeu. Jacob voltou sua atenção para os caçadores. O primeiro a se recuperar e atacar foi o monstruoso Barghesta com o qual ele havia brincado anteriormente. Jacob parou de brincar. Ele se transformou não completamente, mas seu corpo sob as roupas ficou coberto por escamas negras de dragão, e suas mãos se transformaram em poderosas garras escamosas. Ele não esperou que a fera atacasse. Abriu a boca e o ar crepitou quando uma esfera de relâmpagos brutos, azuis esbranquiçados, se formou diante dele. Com um rugido liberou um devastador sopro de relâmpago diretamente contra a criatura. O Barghesta tentou absorver o ataque, abrindo bem as mandíbulas. Mas a força bruta era demais. O raio de eletricidade atravessou a cabeça e o corpo do cão, transformando seu crânio enorme em cinzas. O corpo decapitado e gigantesco oscilou por um instante antes de cair no chão, encolhendo-se instantaneamente e voltando a ser uma pilha de ossos carbonizados. Os caçadores que haviam sido derrubados anteriormente, agora se levantavam gemendo de dor. Sob as ordens de seu líder Marcos, eles rapidamente assumiram uma formação defensiva. Um deles, Jack, apontou um rifle de precisão M82 para Jacob. Toma essa, seu maluco, gritou ele puxando o gatilho. Dessa vez, Jacob também não se esquivou. Estava confiante de que a bala não penetraria suas escamas de dragão endurecidas. Manteve-se firme, deixando que a bala o atingisse em cheio no peito. Ela rasgou seu moletom com capuz e se chocou contra as escamas de dragão por baixo com um som semelhante ao de um martelo batendo em uma bigorna. O projétil não penetrou, estilhaçou-se em uma chuva de faíscas metálicas inofensivas, sem sequer arranhar suas escamas de dragão. Todos os caçadores observavam em silêncio atônito, com os olhos arregalados. Impossível. Jack sussurrou com o rosto pálido. Era um projétil de calibre .50 BMG. Uma mulher olhou para Marcos com a voz trêmula.
Chefe, o que provocamos? Não sei como ele se defendeu daquele tiro, mas mesmo antes, quando a bala atravessou seu peito, não pareceu causar nenhum dano permanente. E não vamos esquecer que a bala estava impregnada com veneno de canima, mas não teve efeito nenhum nele. E ele nos arremessou para longe com apenas uma onda de choque quando o coiote foi atingido. Outro caçador acrescentou, com a voz embargada pelo medo, e chefe, o garoto sabe usar eletricidade. Ele acabou de vaporizar aquele cachorro monstruoso com o próprio hálito. Imagina se ele nos atacar de frente. Chega, berrou Marcos, embora um lampejo de dúvida brilhasse em seus olhos. Ele ainda é um homem só, e pelo que vimos, ele pode ser ferido por balas. Não sei como ele se defendeu desta vez, mas não acho que ele consiga fazer isso indefinidamente. Então vamos metralhá-lo. Os caçadores se espalharam, tomando posição e erguendo seus rifles, os dedos apertando os gatilhos. Mas Jacob apenas sorriu com desdém. Uma explosão de eletricidade envolveu todo o seu corpo numa aura azul crepitante. Seus olhos dourados brilharam com uma intensa luz azul. Uma katana materializou-se em sua mão direita, vinda de sua dimensão de bolso, a réplica perfeita da Shuzui de One Piece. Ele a desembainhou com um estalo seco, jogando a bainha de volta ao vazio. Em sua mão esquerda surgiu a Desert Eagle que ele havia tomado de Chris. Antes que qualquer caçador pudesse apertar o gatilho, Jacob desapareceu. Ele se tornou um raio vivo, um borrão de energia azul movendo-se mais rápido do que o olho humano podia acompanhar. O que se seguiu não foi uma batalha, foi um balé de matadouro, coreografado ao som de gritos de homens e trovões. Zap! Ele reapareceu entre dois caçadores. Shuzui, envolto em eletricidade crepitante, varreu o chão horizontalmente. Duas cabeças com expressões idênticas de confusão despencaram de seus ombros antes que seus corpos se despedaçassem. Para onde ele foi? Gritou um caçador, girando descontroladamente e disparando balas desesperadamente contra as árvores. Bem aqui, sussurrou Jacob por trás dele. A Desert Eagle pressionou a têmpora do homem. Bum! A cabeça do caçador explodiu como um melão maduro demais, tingindo a lama de vermelho. Outro caçador disparou uma rajada automática. Jacob já havia desaparecido, as balas rasgando a árvore onde ele estava. Ele caiu dos galhos acima, atingindo Shuzui com um golpe vertical que partiu o atirador ao meio, do crânio à virilha. Uma caçadora largou o rifle com as mãos erguidas. Por favor, não. Eu tenho família. Por favor. Seu apelo foi interrompido pelo estrondo ensurdecedor da Desert Eagle, que transformou sua cabeça em uma fina névoa rosa. Desculpe, querida. A voz de Jacob ecoou de todos os lados ao mesmo tempo. Sou feminista, acredito na igualdade de gênero e tudo mais. Então, você definitivamente não vai ganhar o desconto para não matar uma mulher de mim. Jacob não fazia distinção. Homem e mulher, todos eram hostis que tentaram matá-lo e quase conseguiram matar Malia. As balas voavam descontroladamente, rasgando a casca das árvores e atingindo os próprios companheiros dos caçadores. Pare de atirar em mim, seu idiota. Um homem agarrou o companheiro pela gola e gritou com ele, momentos antes de uma lâmina revestida de raios atravessar o peito de ambos, prendendo-os como um espeto de churrasco. Agora façam as pazes, sussurrou Jacob enquanto passava rapidamente. Ele se movia entre eles como uma força da natureza, um borrão azul esbranquiçado de velocidade impossível. A Desert Eagle rugia, abrindo buracos em peitos e cabeças. Shuzui cantava, decepando cabeças, membros e torsos com precisão elétrica. A clareira se transformou em um ossuário, a chuva pouco fazendo para lavar o sangue e as vísceras que pintavam o chão. Em menos de 30 segundos, os gritos cessaram. Os tiros pararam. A clareira estava tingida de vermelho. 19 caçadores jaziam em pedaços grotescos e desmembrados. O único que ainda respirava era Marcos, o líder careca com os braços e pernas dobrados em ângulos repugnantes e antinaturais. Ele gemia na lama em meio à carnificina de sua equipe. Jacob estava de pé sobre ele, a aura de relâmpago se dissipando de seu corpo, embora seus olhos ainda brilhassem com uma fúria fria. Agora, disse ele, estendendo a mão para a cabeça de Marcos. Vamos ver o que você sabe. Mas naquele instante Jacob sentiu uma onda repentina e intensa de frio. Ele agarrou Marcos pela gola e desapareceu num lampejo, reaparecendo a 3 metros de distância. O local onde ele estivera estava instantaneamente envolto num bloco sólido de gelo brilhante. Jacob largou o caçador que choramingava e voltou seu olhar para um homem que saía de trás de uma árvore. Era o mago Charles. O sorriso de Jacob reapareceu, mais largo e selvagem do que antes. Você parece impaciente para morrer, velho desgraçado. Deixe-me mandá-lo embora então. Droga! Charles praguejou mentalmente, o rosto demonstrando uma calma tensa. O garoto é rápido e forte demais. Achei que poderia usar aqueles idiotas a meu favor, mas ele os massacrou antes mesmo que eu pudesse reagir. Soltou um suspiro lento e profundo, a mente a mil, vai ser uma luta difícil. Se eu não tomar cuidado, posso perder a vida aqui. Capítulo 68. Jacob ficou cara a cara com o mago, observando com um sorriso malicioso. A mente de Charles trabalhava a mil, seu rosto uma máscara de calma tensa. Acho que mordi mais do que posso mastigar desta vez. Vou testá-lo primeiro, e se não conseguir matá-lo, fugirei. Com um gesto de mão, seus 2 cães esqueléticos restantes saltaram das sombras, seus olhos cor de brasa fixos em Jacob, as bocas escancaradas para drenar seu poder. Jacob nem sequer olhou para eles. Cansei de brincar com cachorros. Num movimento tão rápido que era impossível acompanhar, Shuzui, ainda crepitando com a eletricidade residual, cortou o ar 2 vezes. 2 arcos horizontais precisos cortaram as criaturas em pleno salto. Sem hesitar, Jacob ergueu a Desert Eagle e disparou. Bum, bum, bum. Os tiros ecoaram como trovões na clareira. Os olhos de Charlie se arregalaram, mas suas mãos já se moviam, traçando um símbolo brilhante e intrincado no ar enquanto ele murmurava em latim.
Glacis Kutum, um disco de gelo sólido e translúcido materializou-se diante dele. Os projéteis de grosso calibre atingiram-no, fraturando a superfície numa teia de rachaduras, mas sem conseguir penetrá-lo, caindo no chão como pedaços achatados de chumbo. Um largo sorriso de alegria se espalhou pelo rosto de Jacob. Oh, um mago. Interessante. Ele decidiu jogar. O mago atacou, cerrando o punho e entoando cânticos em latim. Uma saraivada de estalactites, cada uma do tamanho de uma lança e mais afiada que qualquer lâmina, disparou em direção a Jacob com a velocidade de uma bala. Jacob respondeu à altura. Ele conjurou flechas de chama superaquecidas e as lançou com precisão cirúrgica. Suas flechas de fogo não apenas derreteram o gelo, elas o ferveram instantaneamente, transformando-o em nuvens escaldantes de vapor que rolaram de volta em direção a Charles. O velho mago não hesitou. Murmurou novamente em latim e acenou com a mão, e uma rajada com força de furacão irrompeu, rasgando a nuvem de vapor e seguindo em direção a Jacob. O vento era tão forte que esculpiu sulcos na rocha sob a lama. Jacob respondeu não com mais fogo, mas com terra. Bateu o pé no chão, e a terra à sua frente irrompeu. Uma parede de terra e pedra com 3 metros de espessura ergueu-se, formando uma barreira maciça. O vento decapitador atingiu-a com força, deixando cicatrizes profundas, mas sem conseguir penetrá-la, dissipando-se sem causar danos. Ao ver seus ataques neutralizados, Charles mudou de tática. Bateu com as 2 mãos no chão. Instantaneamente a água da chuva aos pés de Jacob congelou, prendendo suas botas em um bloco de gelo encantado que subiu até suas panturrilhas. Simultaneamente Charles gesticulou para cima, e o próprio ar cristalizou, formando uma gaiola de barras de gelo afiadas como navalhas que desceram para aprisionar Jacob. Jacob ergueu uma sobrancelha, impressionado. Nada mal. Então o fogo se alastrou ao seu redor. O gelo a seus pés não derreteu, sublimou transformando-se diretamente de sólido para vapor com um violento chiado. Com um gesto de mão, uma enorme chama serpentina irrompeu, vaporizando a gaiola que descia antes que pudesse tocá-lo. Ele então extinguiu o fogo ao seu redor e deu um passo à frente, completamente imperturbável. A frustração brilhou no rosto de Charles. Ele começou a conjurar feitiços com uma velocidade vertiginosa. Um raio de frio congelante saiu de sua mão esquerda para desacelerar Jacob, enquanto sua mão direita invocava um tornado localizado repleto de estilhaços de gelo giratórios. Jacob respondeu ao raio gélido com uma baforada de fogo desdenhosa da palma da mão. Conforme o tornado de gelo se aproximava, ele simplesmente apontou o dedo, invocando um único e preciso raio das nuvens acima, que atingiu o centro do vórtice, desestabilizando seu núcleo mágico e fazendo-o colapsar sobre si mesmo. Eles lutaram assim por um tempo, Charles atacando e Jacob defendendo. Depois de se divertir um pouco, Jacob decidiu que também era hora de atacar. Charles iniciou um encantamento poderoso e complexo que exigia concentração absoluta. Suas mãos tecendo padrões intrincados enquanto se preparava para congelar o sangue nas veias de Jacob. Jacob não esperou que ele terminasse. Fez um simples movimento de cerrar os punhos. A terra sob os pés de Charles instantaneamente se liquefez, transformando-se em um poço de areia movediça. Era um truque grosseiro, mas Charles, concentrado inteiramente em sua magia de alto nível, foi pego completamente de surpresa. Afundou até a cintura com o feitiço interrompido. O impacto mágico o atingiu como um golpe físico, e ele tossiu um jato de sangue na chuva. Ele lançou um olhar furioso para Jacob, ofegante. Droga, garoto, você não tem ética marcial. Jacob apenas deu um sorriso irônico. Acho que não. Charles começou a se debater para sair da areia movediça, e o sorriso de Jacob se tornou maligno. Deixe-me ajudá-lo, disse ele, batendo o pé no chão. Charles sentiu um pressentimento sinistro, mas não teve tempo de reagir. Em pânico, congelou a areia movediça, mas era tarde demais. Uma ponta de rocha afiada e saliente rompeu do buraco, perfurando na virilha com força brutal. O impacto quase fraturou sua pelvis e o lançou para fora do buraco, fazendo-o cair no chão com um grito de pura agonia. Jacob deu um sorriso irônico. Ah, você está sangrando. Parece que eu errei o alvo. Malia, observando de dentro da caverna, soltou um latido curto e agudo. Jacob olhou para ela. Você também acha engraçado? Eu transformei aquele velho desgraçado em um espetinho. Malia balançou a cabeça negativamente, indicando que não. Você não acha engraçado? Bem, eu acho hilário. Charles, gritando de dor, conseguiu se desvencilhar da estaca de pedra que estava cravada em seu corpo. Pegou um frasco da mochila e bebeu o conteúdo, enquanto sua ferida grave começava a cicatrizar. Olhou para o rosto sorridente de Jacob e uma fria constatação o atingiu. Isto não foi uma caçada, foi uma execução, e eu estou do lado errado. O garoto está apenas brincando comigo, e eu estou quase sem energia. Mas eu preciso viver, pensou ele, tomado pelo desespero. Encontrarei aliados poderosos e voltarei. Seu corpo certamente será meu, mas não hoje. Rangendo os dentes, ele canalizou a energia que lhe restava para um teletransporte de curto alcance. Com um estalo de ar deslocado, desapareceu da clareira, reaparecendo a 10 metros de distância quando se virou para fugir. Jacob não partiu imediatamente em perseguição. Simplesmente sorriu, com um olhar frio e perspicaz em seus olhos dourados. Respirou fundo, sentindo o peito se expandir, e rugiu para o céu. Um raio colossal saiu de sua boca aberta, atravessando as nuvens de tempestade. Ele usou sua habilidade chamado da tempestade e, ao contrário da última vez em que a testou com Lydia, desta vez concentrou mais energia nela. O céu, já carregado de nuvens de tempestade, escureceu ainda mais. A chuva forte transformou-se em um aguaceiro torrencial.
Charles, correndo mais rápido que suas pernas e sua pelvis lesionada permitiam, sentiu a enorme energia mágica se acumulando acima de sua cabeça, uma pressão sufocante que fazia seu próprio poder parecer uma vela tremeluzente ao lado de uma fogueira. Droga! Ele praguejou com o sangue gelando nas veias. Tentou se teletransportar novamente, mas seu corpo protestou veementemente, estava exausto demais. Mesmo que conseguisse, um salto de 10 metros seria inútil contra a tempestade colossal que agora o perseguia. Jacob seguiu em frente, mas manteve distância, um espectro na tempestade, seus olhos brilhantes fixos na presa. Ele estava deixando a tempestade fazer o trabalho. O primeiro raio atingiu uma árvore ao lado de Charles, estilhaçando-a em 1000 pedaços incandescentes. O segundo atingiu o chão onde seu pé estivera, abrindo uma cratera de lama superaquecida e vapor. O terceiro, o quarto e o quinto vieram em uma saraivada implacável e ensurdecedora. Charles dançou uma dança desesperada e aterrorizada de sobrevivência, usando sua energia restante para conjurar escudos de gelo. Crack! Um raio estilhaçou seu primeiro escudo. Bum! Outro vaporizou o segundo. Ele ergueu um terceiro escudo mais forte, mas um golpe simultâneo de 2 raios o atravessou, e a reação mágica o arremessou ao chão. Ele estava ficando sem tempo, energia e esperança. Com um olhar de profunda dor, como se estivesse desperdiçando um tesouro inestimável, ele tirou poções da bolsa e as bebeu. A energia líquida percorreu seu corpo, dando-lhe força suficiente para erguer mais escudos de gelo contra os raios. Após cerca de 10 minutos, a fúria implacável do chamado da tempestade começou a diminuir. Os intervalos entre os raios aumentaram, e após mais alguns segundos, a habilidade cessou completamente, embora a chuva forte continuasse. Num último e desesperado esforço de vontade, Charles acionou seu teletransporte, desaparecendo do local e reaparecendo à beira de um desfiladeiro, seu corpo gritando em protesto. Ele ofegou, olhando ao redor freneticamente. Não viu nenhum sinal de Jacob e ousou esperar que ele tivesse escapado. Era uma ilusão. Jacob voava silenciosamente acima dele com suas asas de dragão. Ele pousou atrás do mago sem fazer barulho. Vai a algum lugar? A voz de Jacob era um murmúrio baixo e divertido. Antes que Charles pudesse reagir, a mão de Jacob, com escamas negras e garras afiadas, avançou para apunhalar o mago na nuca e ler suas memórias. Mas no instante em que suas garras fizeram contato, uma dor lancinante e excruciante irrompeu em sua mão. Uma energia negra e vil emanou do corpo de Charles, uma defesa final e desesperada. Jacob recuou, observando em choque enquanto as escamas em sua mão se decompunham e caíam. A carne por baixo sangrava e necrosava, veias escuras subindo por seu pulso como vermes negros e espessos penetrando em sua pele. Charles, apesar de sua situação, soltou uma risada úmida e triunfante. Eu sei que estou morto, mas pelo menos agora você também vai morrer. Essa maldição vai se espalhar a cada dia que passa até chegar ao seu coração e te matar. Ha 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 ha. Jacob olhou para a mão amaldiçoada e suspirou internamente. Anotação mental. Nunca tocar em um bruxo ou tentar ler suas memórias sem imunidade mágica. Ele olhou para trás, para o mago que ria orgulhosamente. Eu não sabia o que você era antes, disse Charles, ofegante. Nunca tinha visto nada parecido. Fui atraído pelo imenso poder mágico que você emanava. Ele olhou para Jacob, agora sem camisa, com escamas negras cobrindo seu torso e braços, e as grandes asas dobradas atrás das costas. Mas agora eu sei. Você é um lobisomem-dragão, não é? Não acredito que matei um lobisomem-dragão. Que pena que vou morrer antes que o mundo saiba da minha façanha. Que pena que não posso usar seu corpo para minhas poções. O sorriso de Jacob reapareceu frio e cortante. Bem, lamento desapontá-lo, seu velho desgraçado. Mas eu não estou morrendo. E não sou um lobisomem-dragão. Ele se inclinou um pouco para frente, a voz baixando. Eu sou um dragão de verdade. Os olhos de Charles se arregalaram em total descrença. O quê? Isso é impossível. Dragões estão extintos. Nada é impossível, disse Jacob, com a voz num sussurro mortal. Agora, antes que o mago pudesse processar isso, Jacob, usando a mão já amaldiçoada para evitar arriscar a outra, cravou suas garras na nuca de Charles e iniciou seu brutal ataque mental. Os olhos de Charles reviraram quando uma enxurrada de memórias, décadas de depravação, foi arrancada à força de sua mente. O rosto de Jacob se contorceu em pura fúria. Ele viu tudo. O massacre de adultos, crianças e até bebês para poções. Os rituais de sacrifício com virgens inocentes. Um poço sem fundo de maldade. Assim que a conexão mental se rompeu, Charles cambaleou para frente, livre por um instante. Ele se virou, um último feitiço se formando em seus lábios. Ele nunca chegou a fazer o teste do elenco. Jacob surgiu atrás dele num vulto e cravou sua mão amaldiçoada e em decomposição nas costas do mago. Ouviu-se um estalo úmido e nauseante. Charles olhou para baixo com incredulidade nos olhos que se apagavam e viu a garra ensanguentada saindo de seu peito, apertando seu coração. Jacob se aproximou, seu sussurro sendo a última coisa que um mago ouviria. Eu realmente queria torturá-lo pelos horrores que via em sua mente. Mas não quero que você viva nem mais um segundo neste mundo, seu monstro maligno. Ele retraiu a garra e o corpo de Charles caiu no chão, sem vida. Jacob deixou o coração cair na lama. Em seguida, pegou uma pequena bolsa que Charles carregava e, sem cerimônia, lançou uma torrente de fogo de dragão, reduzindo o vil mago a cinzas. Ele olhou para a mão amaldiçoada. Não estava cicatrizando. As veias escuras estavam se alastrando, a dor uma agonia constante e ardente. Cerrou os dentes, sua decisão tomada. Com um movimento selvagem e brutal, ele agarrou o próprio antebraço com a outra mão e arrancou o membro amaldiçoado da altura do cotovelo. Ar! Isso dói muito. Ele gritou em meio à tempestade, cambaleando devido ao trauma auto-infligido. Rangendo os dentes, ele olhou para o toco sangrando. Sua cura acelerada já estava surtindo efeito, a carne se regenerando e o osso começando a crescer em um ritmo visível, porém lento.
Ele liberou um jato de fogo da outra mão, incinerando o braço decepado e em decomposição no chão. Após se certificar de que não restava nenhum vestígio da magia negra em seu corpo, ele pensou, esta noite foi uma loucura. Malia quase morreu, e se aquela maldição tivesse atingido meu coração, eu também teria morrido. Espero conseguir imunidade mágica em breve. E droga, as memórias daquele mago eram muito sombrias. Ele respirou fundo para se acalmar e voltou à forma humana. Em seguida, retornou ao local onde havia matado os caçadores, seu corpo se recuperando, mas sua mente pesada pela escuridão que testemunhara. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.